Qual é a carta que as pessoas têm mais medo de tirar? É a carta da morte? Quando a pessoa tem uma traição, uma encrenca, ou ela está na véspera de ser demitido, está no meio de um rolo, ela sabe. Bom, gente, a gente está aqui hoje com a Adriana Castrup, ela que eu vou falar que, assim, anos atrás eu conheci a Adriana, ela é taróloga, e eu fui me consultar com a Adriana e tudo que as cartas falaram aconteceu na minha vida. Inclusive ele. Obrigado, Adriana, por ter participado aqui, está participando aqui do Seja Seu comigo e com o Marcelo, nesse assunto que muitas pessoas têm curiosidade de saber sobre o tarô. O que é o tarô? Primeiro, obrigado por estar participando. E o que é o tarô? Eu que agradeço, nossa, que convite gostoso, que bom poder saber, né, desse feedback seu, conhecer o Marcelo, que delícia isso. Muito obrigada pelo convite. Então, o tarô, ele é um instrumento milenar e que vai dizer para você tudo aquilo que pode acontecer, não necessariamente o que vai acontecer. No seu caso, é o que vai acontecer, o que foi que aconteceu, né? Mas a gente tem um instrumento muito rico e que aponta caminhos, né? Para onde é melhor ir, o que é melhor escolher, o que é melhor para mim, né? Qual é a melhor profissão, qual é o melhor emprego, ou eu estou afim de fulano, quem é melhor é fulano ou Beltrano, né? Então o tarô ele tem essa facilidade, essa riqueza, essa abertura para te dizer e para te apontar caminhos, para te sugerir coisas, né? Eu não gosto muito da palavra conselho, eu acho que não tem, a gente não tem a pretensão de aconselhar ninguém, né? A minha vida não é melhor que a sua, não é melhor do que o Marcelo, não é melhor do que a de ninguém, né? Então a gente não tem a pretensão do conselho, mas a gente tem uma possibilidade de apontamento de escolhas, né? De saídas para as encruzilhadas. Então eu vejo o tarô muito assim. Só que a minha linha, ela é uma linha mais objetiva, né? Então a gente vai falar da pessoa nova que vai aparecer na vida, a gente vai falar do melhor trabalho, se vai mudar, se não vai mudar, se aquela ação na justiça vai ter êxito ou não. Eu levo a coisa um pouco mais para o objetivo. E o objetivo acaba sendo vai para lá, vai para cá. Então, a nossa margem de erro ela fica um pouco maior quando você tem opções objetivas. Mas, mesmo assim, o tarô tem uma margem de acerto maravilhosa. Que bom que você foi totalmente contemplado. Oh, totalmente. Mas, assim, existe um estudo muito profundo para você se tornar um tarólogo. Como que é esse processo? Assim, quem está assistindo a gente pode virar um tarólogo. É simples. Ou a pessoa tem que ter uma mediunidade. Porque muita gente confunde, né, o tarô com espiritualidade, com energia. É energia também, é espiritualidade também. Se uma pessoa que não acredita em nada, ela pode virar um tarólogo? Como que é isso? Bom, deixa eu te responder aos poucos, né? Qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. Eu posso ser tarólogo, eu posso ser médico, eu posso ser engenheiro, eu posso estudar engenharia espacial. Qualquer pessoa pode qualquer coisa. Não nos falta inteligência, né? Para escolhermos qualquer caminho. Então, esse mito de que só pode ir para o tarô quem tem sensibilidade, mas para a medicina também, porque se o sujeito não consegue ver sangue, como é que ele vai entrar na faculdade de medicina? Então, eu acho que a gente tem matérias muito próprias, né? E cada um tem a sua inclinação. Você é humanas, o outro é biomédica, o outro é tecnológico, o outro é matemática, o outro enfim, cada um tem, outro é advogado, né? Cada um tem a sua inclinação, né? Então, qualquer pessoa pode estudar tarô, né? Eu estou com uma escola de tarô agora, a gente já está há 1 ano com a escola, são 200 alunos no meio da pandemia. Não são muitos, mas também não são poucos. E dessa galera está saindo muita gente boa. Então, qual é o segredo do tarô? Qual é o segredo da minha profissão ou da sua? Não muda nada. Senta, estuda e trabalha.
Se você sentar, se você se dedicar, se você trabalhar, você vai se dar bem. Né? Dificilmente você vai se dar mal aonde você não se dedica. Né? Então, qualquer pessoa pode. A sensibilidade do tarô, ela é desejável que você tenha sensibilidade, mas, por exemplo, também você tem que ter sensibilidade para os números. Se você me der uma equação gigantesca, eu vou conseguir fazer se eu estiver orientada, mas eu vou demorar 3 anos para fazer uma coisa que aquela pessoa que tem a sensibilidade para o número faz em 1 minuto. Né? Então, assim, a sensibilidade, ela é uma prerrogativa, mas a sensibilidade, o que você chama de sensibilidade, eu chamo de vocação, né? Que você tem para fotografia. Se você me pegar e eu for com você fazer uma foto, a minha foto vai parecer que eu estou no jardim de infância, porque eu não tenho a sensibilidade que você tem, né? Mas se eu sentar e estudar um pouco, você me dizer, olha, você tem que ver isso, você tem que fazer aquilo, tem que ter, olha a luz, olha isso, olha aquilo, o tarô é a mesma coisa, né? As cartas têm um significado, os jogos têm um significado, onde caem as cartas tem um significado, né? Para isso a gente estuda. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa pode aprender. É porque até um tempo, até eu tenho 40 anos de tarô, né? Quando eu comecei com 20 anos, né? Na verdade, eu tenho 39 anos de tarô, para ser mais honesta. Quando eu comecei, era uma profissão marginal, né? Quem meio que abriu um pouco o caminho para essas artes, para essas ciências, foi a astrologia, que era um pouco mais bem falada do que o tarô. Hoje em dia não, mas na época era mal falado, né? Tanto que o curso que eu fiz aqui foi um curso iniciante, eu precisei ir para fora estudar. Eu fui para a Espanha, eu fui para a França e fui para a Itália, né? Na Espanha não consegui, tinha um curso lá, mas eu acabei não ficando porque eu não falava a língua. Então eu acabei indo para a França e da França fui para a Itália e ali eu fiz uma formação de qualidade. Mas isso em 80 e sei lá quanto, 85, 86, né? Numa época que a gente não tinha celular, a gente ligava de telefone fixo, né? Então foi numa época lá atrás, né? Então, assim, a minha formação aqui não é que ela não tenha sido boa, eu tive uma professora ótima, ela ensinou tudo que ela sabia. Mas para eu me desenvolver, eu precisei sair daqui para ter alguma coisa de qualidade. Como qualquer curso, qualquer coisa, se você não tem uma qualidade naquilo que te passam, você acaba ficando deficitário, não tem jeito. Sim. Castrup, tem pessoas que veem o tarô como crença, ciência, tem pessoas, na verdade, que têm essa coisa com a conexão espiritual, até para ver o futuro. E que também é usado de formas de autoconhecimento, né, para se autoconhecer. Na sua vida pessoal, como que você aplica isso? Você tira muito tarô para você mesmo? Quando precisa, tiro. Se eu estou enrascada, pode saber que eu estou perguntando. Quando precisa. Eu não fico abrindo toda hora. Mas, às vezes, eu pergunto, sim. O tarô sempre acertou. A história mais impressionante que o tarô acertou foi o meu filho, né? 28 anos antes de eu ter o meu filho, o tarô falou que eu ia ter um filho. E aí eu casei com 35, e quando eu fiz 37, eu comecei a tentar. E nada deu engravidar. Aí a gente resolveu partir para fertilização in vitro. E eu fiz 8 fertilizações in vitro, sendo que as 4 últimas eu fiz com doação de óvulo, porque eu já estava velha. Já tinha 42, 41, né? Comecei com 38, né? E o tarô dizendo, não adianta, você vai fazer fertilização, você vai engravidar espontaneamente. Só que eu consegui engravidar espontaneamente na semana que eu fiz 45 anos. Eu engravidei espontaneamente. Ou seja, eu fiz 8 fertilizações e as 8 deram no lixo. Não consegui. Teve uma vez que eu engravidei num dia e perdi no dia seguinte, para não dizer que não aconteceu nada. Depois a gente desistiu, eu tive uma gravidez espontânea,
eu perdi essa gravidez por um problema na placenta e na semana que eu fiz 45 anos, eu engravidei espontaneamente. Tarô disse. Eu não acreditei porque não quis. Meu Deus. Por quê? Porque você fica... 45 anos, qual é a mulher que engravida com 45? Existe, mas concorda que não é... 45 não é 35, né? Sim, sim. Então, na verdade, o tarô sempre foi uma forma de autoconhecimento na sua vida, né? Mais de previsão. Eu sou muito curiosa, eu sou escorpião, né? Então, o escorpião quer saber tudo que está lá atrás, o que está escondido, o que ninguém mostra, né? Eu sou atípica, né? Então, para mim, mais do que o autoconhecimento, é o que está atrás das coisas, né? E como eu sou assim, eu acabo atraindo pessoas assim, né? As pessoas que vêm a mim, elas querem saber muito mais dos fatos, dos próximos acontecimentos, do que vem por aí, do que do autoconhecimento propriamente dito. Entendi. Você acha que isso é uma forma das pessoas fugirem um pouco da realidade delas atuais? Quem te procura geralmente está no limbo de alguma coisa ou não? Ou geralmente a pessoa está super bem e procura mesmo você para poder saber, para poder manter exatamente uma manutenção. Quais são... Quando eu comecei... Hoje em dia, a gente não pode esquecer que a gente está na pandemia, né? Então, ainda estamos, né, do meio para o final, felizmente, mas ainda estamos, né? Sob o céu ainda é um céu delicado, né? Então, hoje em dia, as pessoas vêm porque estão preocupadas, porque não têm emprego, porque perderam dinheiro, ou porque se separaram, ou porque perderam pessoas, ou porque estão com medo de adoecer, enfim, toda sorte de encrenca que o mundo produziu como consequência da pandemia, né? Então, hoje em dia, é difícil você pegar uma pessoa na manutenção, mas quando eu comecei muito nova, entendeu? E naquela época, há 40 anos atrás, existia problema, o mundo sempre foi difícil, trabalhar sempre foi difícil, sempre aconteceram as coisas. Mas, assim, num outro nível, né? Então, tinha muita gente que queria, por curiosidade, amigas minhas que estavam afim do fulano, do Beltrano, do Cicrano, de não sei mais quem, né? Então, hoje em dia, esse público ele mudou um pouco. Não que eu não receba jovens. Hoje mesmo atendi uma menina jovem, né? E que a questão dela era exatamente essa. Fazia tempo que ela não namorava. Mas a menina tem 26 anos, faz tempo que ela não namora, mas a gente está há 2 anos numa pandemia e ela é uma estudante de medicina, então ela é responsável. Sim. Ela não vai se aglomerar, porque ela está no front, ela sabe o que está acontecendo. Então, ela vai de casa para o trabalho para casa, e está isolada na casa dela, porque ela é uma estagiária de medicina, e ela não quer levar nenhum vírus, nenhuma pereba para dentro de casa, que ela mora com o pai e com a mãe. Sim. Que são mais velhos e que já foram vacinados, mas e aí, né? Então, assim, hoje até por acaso eu tive isso, mas assim, é uma menina que ela falou, Adriana, enquanto eu não me sentir segura, eu não vou. Os meus amigos já estão saindo, já estão indo para a festa, eu não vou. E óbvio que se ela não vai socializar, a vida amorosa dela vai demorar um pouquinho mais, né? Sim, total. Claro, né? Óbvio. E as pessoas, assim, quando eu fui me consultar com você, eu fiquei morrendo de medo da carta da morte. Qual é a carta que as pessoas têm mais medo de tirar? É a carta da morte? A morte é menos... mas é a menos... na verdade, a morte pode ser representada por várias coisas, né? É morte de um ciclo, é morte de alguma coisa para começar outro, não é isso? Pelo menos na minha concepção de leigo. Olha, a morte, ela quer dizer mudança. Tá? A carta da morte, ela fala de mudança, né? Para melhor ou para pior, dependendo da galera que está junto. Sim. Tá? Então, assim, ela é feia porque ela é um esqueleto. Então, quando você olha para aquele esqueleto com aquela caveira pendurada, você diz assim, gente, o que vem por aí? Mas vem uma mudança. Quem vai dizer se é para o bem ou para o mal é quem está junto. Entendi. Então, é uma carta que ela engana.
Sim. Ela engana, porque às vezes é uma perda, óbvio, né? Mas às vezes é uma senhora virada. E uma dúvida que eu tenho. Quando você faz a formação de taróloga, você, por exemplo, como instrutora disso, você coloca para os alunos que eles têm que ter um tato ou uma sensibilidade para ler as cartas, porque assim, não é fácil para uma pessoa quando ela vai abrir o jogo e ela vai ver as cartas, só tem lá traição, perdas, sei lá, as piores coisas. Então tem que ter um tato para falar isso Ou você é direta? Não é isso que você quer saber? Eu vou te responder duas coisas. 90% das vezes, se não mais, quando a pessoa tem uma traição, uma encrenca, ou está na véspera de ser demitido, está no meio de um rolo, ela sabe. 90% das vezes. Então, é mais comum você receber uma pessoa que está no meio do fogo cruzado do que você denunciar um fogo cruzado. Você antecipar um fogo cruzado. Tá? Então, essa é a primeira resposta. É óbvio que a gente fala com jeito com as pessoas, né? Por quê? Porque assim, é uma pessoa como eu, tem sentimento, tem medo, tem agonia, tem fome, tem sede, tem raiva, tem cansaço, quer jogar tudo para o alto, tem esperança, né? Tem agonias, tem expectativas. Então, é claro que você vai falar com jeito. Mas, assim, eu sou da linha assim, eu acho que você não tem que economizar na informação. Se a pessoa está ali, se ela veio te procurar, eu acho que você tem que entregar o que você está vendo. Então, não pode economizar na informação. Mas eu acho que você pode dar uma informação ruim de um jeito carinhoso, direito. Entendi. Olha, tem alguém doente aqui, tem alguém de idade, você está preocupada? Olha só, essa pessoa está aqui, não tem melhora tão rápido, de repente vale a pena você ficar mais perto. Entendi. Entendeu? Você não está enganando, mas você não está dizendo, vai morrer, acabou. Sim. Né? A pessoa ela fica bem ou mal, né? Quando a pessoa chega a mim, especialmente nas primeiras vezes, a pessoa está com medo, ela não sabe o que ela vai ouvir. Sim. Entendeu? Sim. Por mais que você tenha vindo a mim, que um monte de gente falou bem, quando você senta aqui e nunca viu a minha cara, você fala, epa, estou aqui, o que vai sair daí? Não, então agora a gente tem que vou falar ir uma entregando. Eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês que estão assistindo a gente. Quando eu fui na Castrupe a primeira vez, eu confesso que eu estava perdido na vida, assim, tipo, estava ferrado de grana no trabalho, tudo estava péssimo. Quando eu sentei e a Adriana só falou coisas maravilhosas para mim, eu saí daí falando, gente, ela é louca. Não tem a menor possibilidade de acontecer as coisas que ela falou que aconteceu. E aconteceu. E isso é louco, né? Porque eu sempre falo do tarô e falo do seu trabalho. Foi a única que eu fui até hoje, justamente por conta das cartas terem acertado tanto na minha vida. Tem uma coisa no seu Instagram, inclusive vou colocar aqui, a gente vai colocar aqui o Instagram da Adriana na tela, que você fala sempre da cor do próximo ano, né? E as pessoas viraliza isso, inclusive, nas suas redes. Claro. É uma das esperas do ano. A cor que a Adriana Castro Eu sei. Vai falar, exatamente. Já tem a cor para 2022? Não, porque como é que é a história da cor? Eu vou contar para vocês. Quando eu estudei tarô na Itália, eu fiz algumas amizades lá, né? E amizades que são ativas até hoje, né? E uma dessas moças que eu fiquei amiga, ela estuda muito isso e hoje em dia ela saiu da Itália e ela se especializou em terapias hindus, ela mora na Índia. A gente até tinha combinado de se encontrar, mas aí veio pandemia, a gente não se encontrou. E quando eu estive na Itália, ela não estava lá. Então, é uma pessoa que eu falo muito por aqui, né, pelos canais da internet, mas há muito tempo que eu não encontro. Ela tem exatamente 30 anos que eu não encontro ela. Mas
ela é uma estudiosa das cores e dos mantras. Então, ela me dá o mantra na língua dela e eu tento traduzir para um português que faça sentido, né? E as cores, ela estuda e eu já digo mais ou menos para ela, olha, a energia do ano está assim, assim, assada. Ela fala, olha, se a energia está assim, assim, assada, a cor é tal. Por isso que tem ano que é preto, tem ano que é preto. É porque o Brasil tem a cultura do branco, mas é o Brasil. Se você for para fora, tem uma galera de preto que não está nem aí, né? Sim, E você a falou... cor perigosa para virada é a vermelha. É perigosa? Vermelha é uma cor muito perigosa. Por quê? Porque vermelho incita briga, incita guerra. Gente. É uma cor, ela é uma cor de desafio, né? Você pode, segundo o estudo das cores, não é? Você usa uma roupa vermelha, não, mas assim, a vermelha é uma cor assim que ela tem uma associação ao desacato. Entendi. Então, mulherada, rapidinho, mulherada que usa vermelho na virada do ano para procurar o amor, para atrair amor. Qual é a cor do amor que a pessoa tem que usar? Rosa. Tá. Não, vai de rosa. Põe o rosa-choque, então. Porque falam que vermelho é paixão. Né? Não, é por isso que eu conheço um monte de amiga minha que usa vermelho falando que é paixão, que vai enlouquecer. Por isso que tá tudo solteira. Por isso que tá tudo solteiro. Por isso que tá tudo solteiro. Você falou dos mantras. O mantra do ano passado, para 2021, era: não, se não me ilumina, eu elimino. Sobre laços, apegos. Foi assim esse ano, né? Instituição de relacionamentos. Comigo, por exemplo, eu tive muitos rompimentos de amizade, de pessoas que a energia... Mas esse ano ou o ano passado? Esse ano. Entre o ano passado, dezembro do ano passado, até uns meses atrás, eu estava nesse processo de rompimento. E isso é para mim. Você acha que, por esse ano ter sido realmente a previsão dessa questão do desapego, do elimino, enfim, que é o mantra, 2022 vai ser mais leve porque a gente vai estar menos desapegado e, de certa forma, 2021 a gente se desligou de tudo que nos prende? Não se desligou, tá? Não se desligou ainda, mas está num processo bem adiantado. Entendi. Entendeu? Não nos desligaremos ainda, mas é 70% do caminho andado, se não mais. Você teve muitos rompimentos ou foi só comigo? Não, eu tive alguns, não foi exatamente agora. Eu comecei um pouquinho antes, eu comecei em 2019. Alguns. Na verdade, assim, rompimento tiveram uns 3 ou 4 só, né? E não tive mais porque eu não estou entrando muito nessa... Quando precisa, entro, mas assim, eu tento evitar um pouco esse negócio de grupo, de WhatsApp, de esse bate-boca que ele fica muito acalorado, eu tento um pouco sair do circuito. Não por não querer me posicionar, não é por isso, a minha posição sempre foi muito clara, mas porque eu acho que quando a pessoa tem a cabeça feita, não adianta a gente entrar. Porque, e da mesma forma nós temos a nossa cabeça. Se entrar uma pessoa com uma filosofia muito diferente, também não vai fazer a nossa cabeça. Então, eu procuro não entrar muito por aí. Agora, quando precisa entrar e quando não tem alternativa, sim. Então, é o que eu falo para o Marcelo. Eu não entro em grupo de nada, eu não discuto nada na internet, porque senão eu já sei onde vai parar. Agora, me diz uma coisa... a pergunta... Mas na hora que se você tiver filho, você vai entrar em grupo de pai, em grupo de mãe, em grupo de não sei o quê, grupo do judô, grupo do balé, grupo não sei o quê, da natação, do futebol, não sei o quê. Aí vai arranjar. Isso aí não tem... Não tem jeito. Entendeu? Não tem como. Entendi. Vou me preparar. Eu vou deixar a Marcela entrar nos grupos. Eu não vou entrar, não. Você é encrenqueira. Porque você não é encrenca. Olha só, muita gente pergunta... Aliás, acho que a maior pergunta na internet hoje é: o mundo pós-Covid vai ser melhor de alguma forma?
Olha só, não vai ser melhor de alguma forma. O que vai acontecer, o que eu acho que vai acontecer é assim: quem é bom, quem tem boa energia, quem tem bom coração, quem tem boa intenção, o que as pessoas chamam de espiritualidade, eu chamo de intenção. Para trazer uma coisa mais concreta para a conversa da gente. Espiritualidade e energia são duas palavras que a gente usa muito, mas elas são muito vastas. Então, vamos botar espiritualidade e energia como uma coisa de intenção. O que você quer fazer e o que você faz de verdade? Tá? Então, vamos botar isso como espiritualidade, intenção. Quem é bem intencionado vai sair melhor. Quem nunca foi bem intencionado vai sair pior. Tenham tá boas entendendo? intenções, essa é a minha gente. visão. Tenham boas intenções. Eu acho que a intenção é assim. O que é uma boa intenção? É você saber que o outro existe, é você pensar nos outros, é você fazer alguma coisa em prol, né, do ser humano. Sim. Ou dos animais, ou da natureza, ou de alguma coisa que reverta para o ser humano. Eu acho que a gente vive aqui. Eu acho que a pandemia é exatamente sobre isso, né? Você olhar para dentro de si para poder enxergar o outro. É a questão da empatia, das pessoas que realmente estão precisando, às vezes, de uma cesta básica, a conservação da natureza, enfim, eu acho que é exatamente sobre isso que você está falando. Pois é, então quem é bem intencionado e quem produz boas intenções e com as boas intenções produz boas atitudes, essas pessoas vão sair melhor. Entendi. Né? Mas as pessoas roubaram, aí você vai olhar o lado B da história, as pessoas roubaram respirador no meio da pandemia. As pessoas atravessaram dinheiro, as pessoas cobraram propina para aplicar vacina. Né? A África não viu a vacina ainda. E é gigante. Entendeu? Então, essas pessoas, ou essas instituições, ou essas personalidades, ou essas intenções, essas pessoas, essas intenções, elas não têm como melhorar. O que cabe é a quem tem boa intenção e a quem está bem intencionado, quem pensa nos outros, quem alcança um pouquinho adiante. Não estou falando que tem que parar a própria vida, não. Todo mundo tem que continuar a vida. Você é próspero, você tem direito de mudar para uma casa melhor. Eu não, de jeito nenhum, mas assim, dá um pouquinho, faz um pouquinho. Qualquer pouquinho que qualquer pessoa faça é muito para quem está recebendo. Sim. Então, essas boas intenções, elas vão ficar mais ativas, mais atuantes. Enquanto o atravessador, enquanto o cara que cobra propina, enquanto o cara que superfatura preço, esse cara, a intenção dele já é essa, ele já chega nesse lugar com esta intenção, ele não vai melhorar. Entendi. E me diz uma coisa também que... Pode falar. Ou, assim, não vai melhorar. Assim, a probabilidade dele melhorar é muito pequena. Entendi. Quem era bom vai ficar bom, mais bom, e quem era ruim vai continuar ruim. Vai piorar. Vai piorar. É isso. Mas... Ser humano, né, Marcelo? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a galera saiu da última pandemia ou das duas grandes guerras, do Holocausto, né? Você vê quando você põe o ser humano nessas condições extremas... Era para estar melhor hoje. E não está. Não tá. O que a gente tem, que eu acho que vai ser assim... Eu tenho algumas apostas, e algumas apostas que realmente vão ajudar os bem-intencionados. Né? A tecnologia. Né? Você espirra aqui, o cara do Japão ouve lá. Então, é mais difícil você esconder uma armação. Uhum. E tem muita gente que está preocupado, né, com o bem-estar mundial. Sim. Né? Então, isso é uma boa, né? A tecnologia.
A tecnologia está aí para o alcance de todos, né? Daqui a pouco, qualquer pessoa vai ter o seu tablet, o seu smartphone, vai ter o Wi-Fi, vai ter... né? Isso não tem como se frear. Então, isso é uma ajuda inenarrável para a natureza, né? Para o mundo, para o ganho mundial. Então, isso é excelente, né? A impressão que dá é que essa tecnologia ela vai fazer, nesse sentido, uma contribuição muitíssimo melhor. Então, isso é uma coisa que eu acho. E a outra coisa que eu acho é o acesso à educação, especialmente os países mais pobres. Entendeu? Porque, assim, como a tecnologia vai estar mais avançada, não vai ter desculpa. Sim. Entendi. O cara do meio do mato, o cara da comunidade, o cara no meio do fundo do mar, ele vai ter mais recurso. Entendi. Né? Então, isso vai ser mais amplo. Então, muito mais pessoas serão contempladas com isso. Então, a minha expectativa está em cima, principalmente da educação e da tecnologia. Eu estou apostando muito nisso como os dois grandes ganchos aí para os próximos anos. É agora, não é nem para daqui a uma década, já está. E já que você falou do meio ambiente, o ano passado a gente bateu um papo bem rápido com você numa live, que inclusive foi muito incrível, e você deu algumas pitadas do que realmente está acontecendo esse ano com o meio ambiente. Você tirou cartas ou sabe já alguma coisa sobre o meio ambiente relacionado aos próximos anos, ou até esse mesmo?